O ano era 1904, quando Antônio Marta Pertence pediu pousada em Curralinho e alcançou notoriedade pelo caráter, respeito e, sobretudo, pelo seu ofício profissional como tipógrafo e jornalista. Curralinho, terra que desabrochava para o progresso e que representava uma grande figuração para os tempos modernos, mostrava uma inquietação ideológica. Era de se notar um sentido promissor na raiz da base econômica do pequeno lugarejo e das pessoas que perambulavam livremente de canto a canto no chão de terra firme para encontrar um novo Eldorado transformador de uma qualidade de vida segura e digna na sociedade local. Curralinho ontem, hoje Corinto, de consagrados nomes, poetas, escritores, profissionais de alto nível, pessoas carismáticas, rico em agropecuária e recursos minerais, marca a trajetória do senhor Antônio Marta Pertence, em que essa elegia se baseou em relatos de pessoas que o conheceu. Essa elegia não contou com fotos ou registros pessoais, pois sendo o senhor Antônio Marta Pertence muito reservado, não foi possível dialogar com alguém de sua família, visto que, através dos relatos, aqui não reside, não se conhece mais alguém de sua família. Nesses termos, de acordo com as informações obtidas, foi possível fazer um retrato falado do senhor Antônio Marta Pertence. Em fins de 1904 e entre 1905 e 1910, segundo o Dr. Raimundo Lima, em seu livro O Campo da Garça, os trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil chegaram em Curralinho, e com esse fato notável, o lugarejo já não era mais o mesmo. Um repentino progresso demarcava a alteração na vida social do povoado. Um chegar humano a passos rápidos desencadeava um toque de prosperidade ao local. Nessa ocasião, o aumento da população tornou-se inevitável e a necessidade por aspectos urbanos levou Curralinho a receber cordialmente comerciantes, professores, farmacêuticos, hoteleiros, carpinteiros, ferroviários, fazendeiros, engenheiros, militares, madeireiros, alfaiate, negociantes, mestre de músicas, ferreiro e o então tipógrafo e jornalista Antônio Marta Pertence. Desde então, a expectativa progressista fez-se cativa e proporcionou em Curralinho um entrelace na diversidade cultural que veiculou um passo à frente dos outros arraiais vizinhos, conforme relato de Dr. Raimundo Lima em seu livro O Campo da Garça. Nesse sentido, Antônio Marta Pertence se firma como um grande empreendedor daquela época, com uma banca de revistas e jornais na estação da Estrada de Ferro Central do Brasil e também em sua casa, como descreve as pessoas notáveis dessa cidade, que naquele período eram jovens com padrões de referência para a juventude da época, a saber, doutora Vilma Maria, doutor João Cirino de Paiva, doutor Paulo César de Lima, o ferroviário Álvaro Maciel da Rocha, a educadora Nilde Aguiar, a senhora Maria de Lourdes Fernandes Cruz, os irmãos Ademir e Adair Rosa de Almeida. De acordo com os depoimentos das referidas pessoas citadas, Antônio Marta Pertence vivia em companhia de duas irmãs, sendo os três solteiros e sem filhos. O então jornalista e tipógrafo
Era um homem sério, de pouca conversa, tinha bom porte, usava sempre roupas claras, calças e suspensório. Quando era interrogado, dava respostas curtas, embora muito atencioso. Vivia entre jornais, revistas, livros e se sentia bastante à vontade, falando de lugares e pontos geográficos. A Grécia era sua paixão. Sendo a vida muito pacata no povoado de Curralinho, o movimento social somente aumentou depois da estrada de ferro central do Brasil naquele lugar. E segundo esses jovens notáveis, a estação de trem de ferro era o auge do momento. Era bastante movimentado o local, era um entra e sai de gente vindo de todo lugar, notícias chegando, notícias indo, curiosos aproximando para observar o circuito ferroviário. Era bonito de se ver o trem parar na estação, o apito ao longe e a fumaça anunciando o chegar da locomotiva. Era uma alegria imensa, sem motivos. Havia um rir de rir, somente para sorrir, para alegrar o coração. Verdade, o coração batia mais forte com a chegada do trem. Vale até relembrar essa cantiga da infância, contam os jovens notáveis. Locomotiva deu um apito dentro do meu coração. Vamos toda a estação, que o trem já vai chegando. Passa aqui, passa acolá, passa daqui, passa acolá. E assim, não somente o trabalho evidenciava o agito da estação de trem de ferro, mas o lazer social em Curralinho marcava as proezas da juventude, cheias de sonhos, ilusões e perspectivas para um futuro brilhante. A estação de trem de ferro era o point do momento, e a banca de revistas e jornais de Antônio Marta Pertence fazia reunir no seu entorno senhores, senhoras, jovens e as moças casamenteiras do pequeno arraial. Fechava-se os olhos e na imaginação devaneava-se com o apito do trem e a marcha de partida, confabulando com o majestoso poeta Manuel Bandeira e o seu poema Trem de Ferro, a saber, Trem de Ferro, Manuel Bandeira, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, Magnífica? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca, aí seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. E assim seguiam os sonhos de toda a gente nos embalos da locomotiva e o movimento na estação. Uma paradinha para tomar um café preto, forte, para despertar e dar uma espiadinha na banca de revistas e jornais. O senhor Antônio Marta Pertence atendia a todos com esclarecimento de um grande apreciador dos últimos fatos culturais. Sem dúvida, antigamente as notícias chegavam primeiro em suas mãos. Era lá na banca de jornais e revistas que Curralinho passava a ser conhecido do resto do mundo. A juventude se encantava com a fascinante vida dos artistas da época através das revistas Radiolândia, Cruzeiro, Manchete e se deliciava com a revista O Pato Donald. Antônio Marta Pertence amava aquela vida. Era um homem muito caseiro e dormia cedo, pois deveria estar de pé bem cedinho para atender os fregueses que frequentavam a banca de jornais e revistas. Tinha que chegar cedo à estação, antes do trem de ferro.
O movimento era intenso e a partir das 7 da matina era um formigueiro de gente de um lado e de outro. De acordo com os jovens notáveis, havia 10 linhas de trem de ferro que faziam itinerário: Belo Horizonte, Diamantina, Montes Claros e Pirapora. Com isso, Antônio Marta Pertence contribuiu com os sonhos dos jovens daquela época através de sua banca de jornais e revistas, permitindo a fantasia acontecer em meio às fotografias, reportagens das notícias impressas. Nesse sentido, a cultura tornou-se mola mestra no povoado do Curralinho. Em 1909, segundo o Dr. Raimundo Lima, surgia como grande acontecimento a primeira tipografia e o primeiro jornal sob a direção de Antônio Marta Pertence. Desde então, o acesso à informação possibilitava a todos um mosaico cultural, acabando com o isolamento social que permitiu ao povoado de Curralinho maior integração com os outros municípios vizinhos e também um pouco mais distante devido ao grande movimento na estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, que de certa forma caracterizava uma nova ideologia política, pois, segundo o Dr. Raimundo Lima, o Arraial de Curralinho era parte integrante do distrito. O cotidiano do o porto, localizado no Golfo de Corinto, na Grécia, que fazia o movimento da economia do lugar. Nesse sentido, Antônio Marta Pertence buscava constantemente nos livros referências sobre o lugar e sempre achou grande semelhança do pequeno povoado de Curralinho com o porto no Golfo de Corinto. Nesse porto havia grande movimentação de pessoas chegando de vários lugares e movimentando a economia de Corinto. Dessa forma, Antônio Marta Pertence não se cansava de falar que Curralinho era o porto de Corinto, devido ao panorama geográfico que fazia grandes negócios e movimentação da economia. Os jovens notáveis narram que Antônio Marta Pertence era seduzido pelos livros, jornais e revistas, garantindo assim seu alto nível intelectual, cultural e criativo. Não se sabe de sua possível viagem ao país grego, antes de sua chegada ao povoado de Curralinho, mas de sua viagem intelectual e imaginária de canto a canto no povoado de Curralinho, toda a gente sabia. Entre 1905 e 1909, quando Antônio Marta Pertence pisou no solo da tão altaneira região de Curralinho, a construção textual do nome Corinto caracterizou-se de forma lúdica em seu pensamento sagaz, que permitiu o viés ideológico que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.